questão do Honório e do João 22, para resumir, é o seguinte: no caso de Honório, você tem que a carta dele só foi descoberta depois de sua morte. Então ele não foi um herege manifesto. Sendo ele um herege oculto, ele não perde automaticamente seu cargo nem sua jurisdição. Então, não se aplica ao caso de Honório a doutrina católica de que o herege público manifesto perde ipso facto seu cargo, qualquer que ele seja. Então, isso não acontece, porque ele não era um herege público, era um herege oculto. Está bem claro no caso de Honório. Mas tão logo foi descoberto, o que aconteceu? Anátema. Ele não foi porque ele foi anátema quando a igreja declarou. A igreja apenas reconheceu que ele era um herege. Entende? E por ser um herege, anátema. Está fora da igreja. Então, é isto. Claro que no caso do Honório há controvérsias com documentos forjados e blá 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 e blá blá blá. E esse é um assunto para doutores de teologia dogmática, pessoas que estudam isso a fundo, então a gente teria que ler os manuais em latim, certo? É isso que precisa acontecer para entender isso bem, certo? Mas a questão é que só foi descoberto depois, portanto ele é herege oculto. Logo, ele não era de fato, não se aplica a ele as sanções relacionadas à questão da heresia manifesta. Quanto a João 22, pior ainda, porque João 22, ele falou a sua doutrina da questão da visão beatífica antes de ser ratificado o dogma. Compreende? Na verdade, surgiu o dogma foi proclamado por causa da controvérsia que surgiu a partir disso. Compreende? Assim como da infalibilidade, assim como outros dogmas da igreja. Mas antes, certo? A questão era disputada entre teólogos e era aceito. Embora a posição do Papa João XXII fosse minoritária. Entende? E aí o que aconteceu? João XXII, ele não me li, ele disse isso. E disse, inclusive, que ele falava como doutor privado, que esse era o pensamento dele, mas que poderia haver discordância, que isso não era algo fechado. Ele mesmo disse isso. Mas daí aconteceu que na Universidade de Paris, o pessoal começou teve um grupinho lá que começou a defender, porque o Papa disse e tal, né, e tal. Começou a defender essa tese, daí deu maior rebuliço na universidade com relação a isso, né? Aí João 22 pegou e pediu para que se estudasse o que os padres dizem sobre isso, que a tradição diz, que afinal é fonte de fé, tradição, né? E realmente a gente possa entender a situação e estabelecer. E antes de morrer o João 22, inclusive, veja que maravilha, né? Ele se retratou, né? Com respeito a isso. Que ele jamais teve intenção, de qualquer forma, de contradizer a doutrina católica e tudo mais. Ou seja, o homem ali ele foi totalmente honesto, desde o começo, entende? E de maneira alguma, herege manifesto, ele não impôs a doutrina dele, ele não disse que isso era doutrina de fé católica, afirmou que era uma especulação, uma discussão entre teólogos. É simplesmente isso. Então, você nota essa diferença. E outra coisa importante também é que o João 22 é muito difamado por causa de Guilherme de Ockham, o pai do nominalismo, né? Um heresiarca maldito franciscano. Esse homem é uma vergonha para a Ordem de São Francisco. E ele foi o pai da modernidade, tá? Foi o pai da modernidade, o avô de Lutero, tá? E então o Guilherme de Ockham, ele ele era um galicano, vamos dizer, da pior senso da palavra, né? Era contra a soberania do Romano Pontífice, o primado, e aconteceu que João 22 percebeu isso, entendeu? E ele teve que ir lá em avião, né, explicar as coisas dele. Você passou vergonha, né? E com raivinha dele, né, fez disso aí uma causa, essa questão. Uma causa para dizer, o Papa é um herege, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E daí estamos aqui agora, com a Fraternidade São Pio X, o baluarte da tradição, reciclando as calúnias de Guilherme de Ockham. Certo? Que é um heresiarca assim, que se você acha Lutero ruim, ele é pior.
porque ele é o vô do Lutero, né? E, meu caro, é isso que a gente tem. Uma má formação por parte desses sacerdotes, dessa gente, e eles acabam pegando argumento de protestante e de herege para defender a igreja, né? Maravilha, né? É isso aí que a gente tem. Mas como você vê, nenhum desses dois papas realmente foi herege manifesto e nenhum deles realmente tem culpa nesse ponto. Tá? A gente não pode acusá-los disso. Não pode usar os exemplos dele para fazer um paralelo com os papas do Vaticano II, que é um caso bem diferente. Totalmente diferente. Não se tratou de uma homilia ali onde ele errou alguma coisinha e tal, como doutor privado. Não. Ele promulgou uma nova missa herética, protestante. Promulgou leis, mas de algo completamente diferente. Por isso, não se aplicam e a sé ainda está vacante. Com certeza.